Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, segundo o Senhor é aquele que nos concede sempre o bom ânimo, a perseverança. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele disse, aquele que passou pela morte de cruz, e o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Ele é o santo que pode nos purificar, não há outro. Ele é aquele que nos deixa mais alvo do que a neve. Todo aquele que coloca outro fundamento, na verdade não lava da sua imundícia, porque não tem aquele que podia o purificar, o santificar. Ele não divide da sua glória com a carne, com os meros mortais, e tampouco habita com aqueles que seguem a idolatria. São desqualificados para qualquer boa obra, porque aquele que tem o filho tem o pai, mas aquele que rejeita o filho não vai ao pai. Aquele que ascendeu às regiões celestiais, aonde não há como ascender se não for por ele. Todo aquele que rejeita, ele diz, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. João Batista já dizia para aqueles que adoravam a Baal, que adoravam os deuses do Egito, aqueles que sempre adoram a criatura e não o Criador. Ele dizia, malditos, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque não se alcança a salvação se não for por ele. E aqueles onde a palavra diz que aqui tudo se sucede a justos e injustos, até que se chega o tempo de arrancar-se aquilo que plantou. E aquele que rejeita a sua verdade perece, porque o Senhor é aquele que, assim como eles rejeitam, o Senhor também os rejeita. O ministério da iniquidade, aqueles que adoram outros deuses, aqueles que seguem amotinados, e ele dirá a muitos que dizem, eu não sei o seu evangelho, eu fiz cura em seu nome, expulsei demônio, e ele dirá, malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, por ter rejeitado aquele que podia os santificar e purificar. Por isso que a palavra diz, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia. São meramente doutrinas humanas, palavras destituídas de sabedoria, que sempre colocadas na sua balança fiel e verdadeira, são achados em falta na balança. E o Senhor está a os amarrar em feixe para os lançar naquele lugar onde o seu verme não se queima, justamente por ter colocado outro fundamento e rejeitar a verdade de Deus. A verdade de Deus é Jesus Cristo. Maldito do homem que confia no homem. A palavra diz que todo aquele que invoca o mundo dos mortos
estão como que pecadores, e os pecadores que não se arrependem e reconhecem o único fundamento que é Jesus Cristo, perecem, porque serão lançados no lago de fogo, onde, por rejeitar aquele que podia os justificar tanto nesta vida como na vida vindoura. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia e não desfalece, anuncia a verdade, porque o confessa de boca e demonstra pelo bom proceder, que é através das atitudes. Nós glorificamos ao Senhor, o elo da perfeição, Jesus Cristo, o único fundamento. Ele é digno de toda honra e de toda glória, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e nos concede a paz. A Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Ele é o sim, é o amém. Ele é o santo dos santos, o rei dos reis, senhor dos senhores, Senhor dos exércitos. Bem-aventurado aqueles que nele depositam a confiança e perseveram dia após dia. E se alguém anunciar um evangelho diferente do que anunciamos, que Cristo é a sabedoria gerada no seio do Pai, o Verbo enviado, que se fez carne, ungido, e era Deus e estava com Deus, fez poderosos feitos e continua a fazer, porque é o mesmo ontem, hoje e sempre, e continua a operar, porque ele não muda. Passou pela morte de cruz, esteve morto, fez suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e Ele enviará em meu nome o Consolador, o Advogado, o Conselheiro, e ainda temos um juiz que ascendeu às regiões celestiais, do qual nós sabemos de onde ele veio, como ele procedeu, e somos seus imitadores, e para onde iremos, porque o seu Espírito nos sela como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, nome escrito no livro da vida, aqueles que adentrarão as regiões celestiais, e ainda tem os seus dias bons e longos nessa terra, aonde a palavra diz que melhor para aqueles que seguem no temor, que é o princípio da sabedoria, do que aqueles que, na verdade, não há reverência, e dia após dia perecem sobre a face da terra, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.